Anthropic, dona do Claude, anunciou que vai passar a colocar uma marca d'água em todos os conteúdos gerados pelo Claude. Todos os textos que você fizer agora com o Claude vão ter uma marca d'água invisível que vai ser detectável por ferramentas que detectam o IA ou pelo próprio Claude. Se você jogar o texto lá que você viu na internet de outra pessoa, ele vai te dizer se aquele texto foi gerado por IA ou por um humano. E aí você me pergunta, Gi, é 100% isso? Tem certeza que todos os textos vão ser identificados? Tem como driblar? Enfim, foram tantas perguntas essa semana depois que eu fiz um conteúdo sobre isso, que eu resolvi vir aqui gravar um vídeo explicando como funciona isso na prática, como vai funcionar, o que significa essa marca d'água e se dá para driblar, que é o que o povo está querendo saber, né, seus espertinhos? Então vamos lá, gente. Para começar, o que é essa marca d'água? Bom, essa marca d'água é como se fosse ali um blueprint invisível, né? Uma forma de você. Ela é como se fosse uma sequência, né? Um padrão que o Claude vai colocar ali nos textos, que a olho nu ninguém consegue enxergar, mas que sim pode ser detectado ou por esses aplicativos que existem vários de detecção de conteúdo feito por IA, ou, né, como eu falei, pelo próprio Claude. E assim, gente, sobre a precisão desses apps de detecção de IA, nenhum deles é super preciso, tá? Os mais melhores chegam ali a 80%, perto de 90% de precisão. Eles identificam muito para aquelas coisinhas que são muito básicas, que todo mundo sabe. A IA coloca muito travessão, coloca muito tipo de construção de frase com se tal coisa acontecer, então tal coisa. Então, coisas que a gente também, com o tempo, já começa a perceber, né? Que as IAs escrevem muito assim. Então, tem muita gente que usa. Outro dia eu estava conversando com um amigo que tem um aplicativo desses dentro do LinkedIn deles, uma extensão que vê lá o LinkedIn e vai apontando conteúdo provavelmente feito com IA, conteúdo provavelmente feito com IA. Mas assim, é, muita coisa vai passar, tá? Não vai pegar exatamente tudo e vai ter muito conteúdo humano que vai também ser detectado como IA. Então, assim, quem é professor, quem dá aula, sabe muito bem disso, porque as universidades, as escolas têm adotado essas ferramentas aí para detectar plágio e tal. E, bom, os professores que eu conheço dizem que não funciona muito bem, que passa muita coisa, enfim, pega um pouquinho ali, mas muita coisa ainda passa. Então, assim, para começo de conversa, não tem essa precisão toda. Em segundo lugar, outras IAs também já têm, né, ferramentas de detecção, se já tem, quer dizer, marca d'água que podem ser mais facilmente identificadas por essas ferramentas, que é o caso, por exemplo, do Gemini, que quando cria imagens ali com nanobanana já tem essa marca d'água invisível que as ferramentas já identificam. Inclusive o próprio Google, se você jogar uma imagem feita com nanobanana, você está em dúvida se uma imagem foi feita com nanobanana, você joga lá e ele te diz se foi ou não, qual a probabilidade. Aí tá bom, vamos lá. Então, as formas de driblar, que o povo quer saber, né, gente? Tem forma de driblar? Tem. As mais básicas, mais óbvias, são tirar um print, né, da tela, porque ali você tira os metadados que estão escondidos naquela imagem, naquele conteúdo, já vai dificultar. E no caso do Claude, ele provavelmente vai dar também para você embaralhar o texto, misturar, refazer com as suas palavras. Então, tem várias formas de fazer essa identificação não ser tão precisa. Ninguém sabe exatamente tintim por tintim ainda como que vai funcionar e todas as regras, porque a Anthropic não divulgou esses detalhes ainda, e o negócio é muito recente, né? Mas a gente já tem aqui na internet algumas pessoas falando sobre isso, então eu vou contar aqui para vocês o que eu já vi de interessante, né? Vou trazer aqui alguns artigos
E, inclusive, tem uma newsletter também muito legal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Primeiro, a matéria aqui, né? Como o que, que apareceu, saiu em vários portais, todo mundo aí perguntando. E aí, eu fui pesquisar aqui e vi alguns articulistas, algumas pessoas comentando aqui, ó, por exemplo, como vai funcionar esse modelo, né? Então aqui a gente tem essa matéria aqui do Tech Radar, em que o jornalista explica aqui como vai funcionar essa marca d'água. Um ponto importante, né, é que a Anthropic está criando isso, se adequar a esse AI Act, né, um conjunto de regulamentação da União Europeia. Ah, isso não é obrigatório ainda, tá, gente? A União Europeia criou esse conjunto de recomendações, né? E aí eles lá foram tentar ser boa praça, já é, se enquadrar, entrar aí nesses pedidos, nesses requisitos. Mas ainda não é obrigatório. Porém, a gente deve ver muito em breve todas as IAs entrando nisso. Então, no meu conteúdo que eu fiz ontem no Instagram e aqui no Shorts também, eu falei sobre isso, que não vale a pena você, vou migrar para outra. Não, gente, esquece, assim. Vamos abraçar esse capeta aí, porque vai começar a ter todas as IAs vão começar a adotar isso de alguma forma. As IAs chinesas, gente, me perguntaram aqui também sobre as IAs chinesas. Na China pode tudo, não sei o quê, então vou para as IAs chinesas. Não, você que se engana, meu amiguinho, porque as IAs chinesas têm também que ser transparentes em relação ao que foi feito com IA. Tem uma regulamentação do governo chinês que obriga para evitar, enfim, AI slop, evitar scams, evitar um monte de coisa que a gente sabe que acontece quando as pessoas começam a gerar conteúdos em massa, conteúdos muito rapidamente, espalhar isso pela internet, né, sem muito critério. Então, o chamado AI slop, né, que é o que todas as redes sociais estão tentando combater agora, que é aquele monte de lixo feito com IA de forma automática, um monte de conteúdo que, né, não interessa tanto a ninguém, porque não foi feito com carinho, não tem revisão humana, tal. Eles estão tentando combater isso para, enfim, não deixar a internet cheia de bobagem, e as próprias redes sociais têm o interesse de que os conteúdos sejam bons e interessem as pessoas, porque senão as pessoas vão parar simplesmente de acessar. Se você entra lá em qualquer rede social, só tem conteúdo ruim gerado por IA, você não vai querer ficar lá, né? Já o conteúdo bom gerado por IA é outra história, e aí eu sempre falo, né? Eu sou super a favor de gerar conteúdo com IA, não me entenda errado, mas tem que ser conteúdo bem feito, conteúdo que tem revisão humana, conteúdo que faz sentido, não é escrever qualquer coisa e posta aí para mim. Então, aqui, eu gostei desse artigo aqui do Tech Radar, porque ele explica como que é possível você colocar marca d'água em um texto, né, que é só texto mesmo. Enfim, como que você vai botar marca d'água ali? E aí, ele explica que o chute dele aqui, né, apesar da Anthropic não ter revelado, porque, enfim, é uma marca d'água, ela não quer que ninguém drible, então ela realmente não vai revelar, faz sentido. Ele acha que vai ser uma marca d'água estatística ao longo da geração de tokens. Então, ao invés dele só gerar os tokens de forma mais aleatória, né, para te trazer o conteúdo que você pediu, ele vai fazer aquilo de uma forma estatística, assim, a tantos tokens coloque isso aqui, coloque um ponto, coloque tal, para que depois, quando ele voltar ali para a máquina, né, para ver como foi feito aquilo, a própria máquina, a própria IA, encontre essas marcas estatísticas. É meio cabeçudo, né? Meio complicado, mas o fato é que dá para fazer isso dessa forma. Então, é, não vai ter aparecendo ali uma letrinha diferente, ou não vai ser também prompt escondido em algum lugar, nada disso. Vai ser uma simples distribuição
probabilística. E os estatísticos amam aqui, porque aí a gente faz, né, a vida deles fazer muito mais sentido aqui. Vamos chamar daqui a pouco um estatístico aqui para explicar onde eu quero fazer isso. Chamar um estatístico aqui para explicar tudo isso, porque IA generativa, LLM, é pura estatística, gente. Então, é isso. Ele explica aqui também que, por exemplo, se a gente tiver uma palavra só, uma frase curtinha, a gente não vai provavelmente conseguir determinar se aquilo foi feito ou não com IA, é muito pouco. Mas se você tem um texto longo, por exemplo, um livro, gente, tem muita gente gerando livros inteiros com IA. E eu não estou falando de e-book, não, tá, gente? E-book para distribuir aí na internet. Estou falando de livros sendo vendidos na Amazon, em livrarias, impressos e tal, que muitas vezes são gerados até 20, 30% com inteligência artificial. Estamos nessa era, neste momento da história. E vai aumentar, tá? Mas, enfim, um livro, por exemplo, você já vai conseguir identificar, porque a partir de 500 ou 1.000 palavras, um detector vai conseguir encontrar facilmente esses padrões. Então, é muito interessante. Eles fizeram, inclusive, aqui uma enquete perguntando se as pessoas ainda vão querer usar a IA se tiver como detectar tão facilmente essa marca d'água. E sim, vamos usar IA. Já vou dar um sim aqui. Pronto. Meu voto foi para o sim. E aí ele vem aqui com o Can you crack the code? Você pode quebrar este código, né? A grande pergunta que todo mundo está falando. Sim, gente, tudo que é feito para qualquer regra aí, né, tem a forma de quebrar, somos brasileiros, sabemos bem disso. E a Anthropic não falou ainda sobre isso, né, detalhou isso, como eu disse, mas tem sim como você fazer isso de várias formas para outros detectores de IA. Então a gente pode assumir que vai sim ter mais ou menos a mesma coisa. Se você, por exemplo, pegar o texto de uma IA, ele diz aqui, né, a forma mais simples. Você pega o texto de uma IA, por exemplo, o Claude, aí você joga no chat GPT e fala, reescreva isso completamente diferente, com outras palavras, preservando o mesmo sentido. Pronto, talvez isso já seja o suficiente para não ser detectado mais. Mas aí pode ser que o ChatGPT também adote alguma coisa assim muito em breve, né? Aí não vai adiantar, você vai ter que passar por várias IAs ou você mesmo vai ter que reescrever. Voltamos aqui para o trabalho humano, se você não quiser que detectem o seu texto de IA. Né? Então tem várias formas. Tem um outro conteúdo que eu acho muito legal, que é esse aqui do Ruben Hassid, do How to AI, que é a minha newsletter preferida de IA. Esse cara aqui é muito legal. Ele fala aqui nessa newsletter, que é do mês passado, de julho, ele está falando sobre o Pangram, que é um outro detector de IA, não é esse que o Claude está lançando agora, não é essa marca d'água. Mas esse Pangram, qual que é a história? É um aplicativo desses de detectores que já existe há um tempo e eles fizeram uma grande parceria com o Substack, que é aquele, né, portal, grande portal de newsletters, de blogs. Ainda existem blogs, eles estão voltando. É vintage, está na moda de novo. E, inclusive, eu tenho minha newsletter lá. Vai lá assinar minha newsletter, aproveita este momento aqui. E assina também a do Ruben, que ele é muito legal se você gosta de ler newsletters em inglês. Ele fala o seguinte: quando o Substack fez essa parceria com o Pangram, tem algumas semanas, o Substack anunciou que ia ter um aviso ali em todos os conteúdos feitos dentro daquela plataforma sobre o que é feito com IA ou não, né? Então, o Substack passou a avisar as pessoas sobre o que elas estão lendo. Justo. E ele foi fazer uma investigação sobre como isso funcionaria, né? É até engraçado, gente, abrindo um parênteses aqui, quando o CEO do Substack foi anunciar isso, ele falou que ia fazer isso porque ele não queria que o Substack virasse um grande LinkedIn, que já está sendo conhecido
por ter realmente muito conteúdo feito com IA. Inclusive, o LinkedIn também já se agilizou e colocou ali uma ferramenta, uma opção, né, que você pode denunciar conteúdos que parecem lixo de IA. Eles chamam exatamente assim, isso aqui parece lixo de IA. Você clica ali nos 3 pontinhos e faz a denúncia. E também já anunciaram que estão colocando mais ferramentas de detecção, tarará, para tentar combater isso também. Então, todas as redes sociais estão aí se despertando. Inclusive, o YouTube é uma ferramenta que está sendo bem radical com isso, né? Se você ainda não viu, não sabe sobre isso, eu te conto que qualquer shorts que eu publico que tenha muito conteúdo de IA, seja eu filmando, né, fazendo alguma coisa com o Claude, ou outra IA, até a própria IA do Google, Gemini, ou vídeos que eu faço com IA de eu mesma, ou explicando alguma coisa, a entrega é péssima. Quero muito saber como fazer para explicar para eles que eu estou produzindo conteúdo educativo e não AI slop, lixo de IA. Se você souber, me conta aqui, porque eu quero muito saber. Enfim, depois que o nosso amigo fofo ali do Substack chamou o LinkedIn de mau exemplo, que ele não quer virar esse mau exemplo, eles foram lá, anunciaram essa parceria com o Pangram, e aí o Ruben veio aqui e fez toda uma análise sobre isso, escreveu, explicou como que esse detector de IA funciona, e é mais ou menos essa mesma lógica, né, das palavras ali em uma cadência específica, de repetições de alguns termos, de alguns caracteres, tipo travessão, esse tipo de coisa. E aí o Ruben fez um negócio que eu achei muito legal, que foi ficar tentando passar por isso, né? Então ele pegou ali, foi direto no Pangram, que é esse aplicativo, botou lá um texto escrito por IA. Aí ele deu 100% aqui, você pode ver, né? 100% de uso de IA. Beleza, acertou, parabéns. Mas ele foi lá fazendo alterações e tirando tudo que é esses tudo que são esses indicativos de IA. E aí, gente, obviamente já existem skills ou habilidades que você pode usar ali no Claude ou no ChatGPT que te ajudam a deixar o seu texto menos com cara de IA. Eu, inclusive, tenho aqui também, posso compartilhar com vocês. Comenta aqui se vocês querem que eu compartilhe o que eu mando. Tem skills que fazem isso. Eu tenho uma que eu adaptei para textos em português do Brasil, para tirar esse cheiro de IA dos conteúdos. E aí ele fez isso, mandou aqui, e aí deu o quê? 100% escrito por humano. Mas, né, nem sempre vai ser perfeito. Ele comenta aqui até, que eu achei muito engraçado, um momento em que ele fez um texto que ele escreveu, um texto de humano, que a IA detectou como se fosse conteúdo feito por IA, essa ferramenta, né? Só porque ele bota ali muito travessão, por exemplo. É isso, gente. Aqui, ó, por exemplo, ó, esse exemplo aqui é muito legal. Ele pegou o mesmo texto, copiou, colou lá, falou, era um texto falando sobre o nome dele. E aí no meio ele bota aqui, ó, vou até aumentar aqui para vocês verem. Ele bota o travessão. Aí, pam, bota lá 100% feito com IA. Preciso, legal. Aí ele removeu simplesmente o travessão e trocou por 2 pontos. E aí, simplesmente, ele botou 100% humano. Só fazendo isso. Só com essa mudança, já foi bastante para o detector de IA não detectar IA. Então, sim, esses detectores não são exatamente tão precisos, né? De qualquer forma, é interessante saber disso e já ir se preparando. Aí, gente, já tem um monte de gente na internet distribuindo por aí skills, né, formas de fazer as IAs driblarem esses detectores.
só peço também que vocês tomem cuidado ao baixar qualquer skill na internet, porque pode ter skills de fontes que não sejam super seguras, super confiáveis, podem ter prompt injection. Isso significa um risco para o seu computador, para o seu trabalho, para os seus, enfim, para suas informações. O que é prompt injection? É alguma coisa escondida ali dentro no prompt que vai, por exemplo, pedir para roubar suas informações ou qualquer coisa do tipo. Libere senhas, blá blá blá, enfim. É como se você estivesse instalando um vírus no seu próprio computador. Mais ou menos, traçando um paralelo assim um pouco distante, mas tem sim um risco aqui. Então, só façam download de skills ou habilidades de fontes confiáveis, né? Pessoas que você conhece, ou contas muito seguras, enfim, da própria Anthropic, né? Que faz o Claude, ou do próprio OpenAI, do ChatGPT, se for o caso. Então, esse ponto é super importante também para ressaltar aqui. E aí, gente, o que dá para a gente concluir aqui nessa história das marcas d'água e da identificação de IA, né, pelas plataformas? Algumas conclusões que a gente já pode tirar. Que essas marcas d'água não são símbolos invisíveis que podem ser apagados quando a gente copia e cola, então é mais complexo que isso. Provavelmente é uma assinatura espalhada pela escolha de palavras ali, então escolhas estatísticas, né, de palavras nas IAs, no Claude, no caso agora, e que textos curtos podem não oferecer amostra o suficiente, então podem passar ali como textos humanos, que edições leves podem preservar parte do sinal, mas se você editar muito o texto da IA, você pode apagar essas marcas. Né? E que reescritas extensas, misturando com outros textos e tradução, podem também reduzir a detecção. Se você traduz um negócio, já quebra um pouco essa lógica ali de sinais escondidos no texto, né? E aí, gente, tem também aquele negócio. Às vezes você escreveu o próprio texto inteirinho, passou para a ferramenta só revisar, só ver se não tem erro de português, e aí já volta como a marca de que foi feito por IA. Então, a gente não pode também pré-julgar um texto que aparecer como feito por IA, porque às vezes ele pode ser mais humano do que você imagina. E aí, o que isso vai acarretar para as empresas, para as pessoas, para, enfim, todo mundo que usa, ainda não sabemos, né? A gente vai ver aí o desenrolar dos fatos, mas eu vou dar minha opinião aqui para fechar esse vídeo, que eu acho isso muito positivo, porque vai obrigar as pessoas a lerem o que elas estão escrevendo. Então, mesmo quando elas escrevem, produzem conteúdo com IA, elas vão precisar ler, vão precisar revisar mais, para que a gente não fique ali com essa pecha, né, essa marca de fez com IA, é mal feito. Enfim, e a gente sabe que não é bem por aí. Se você faz direitinho, se você está revisando, se você está se preocupando com o conteúdo, está colocando você mesmo, né, ali no looping, está virando o human in the loop, você está colocando o seu trabalho ali junto também, no início e no final, que o conteúdo pode ser sim um conteúdo de muita qualidade, muito bom, mesmo tendo sido feito com a ajuda da IA, porque a IA não está aí para te substituir, para substituir todos nós, ela está aí como apoio, como ajuda importante. E não vai ser uma marca d'água que vai mudar isso, né? Ela vai simplesmente ajudar a detectar o que a gente quer saber, vai dar mais transparência, pelo menos ajudar, né? Já que a gente viu aqui que não é perfeita, e transparência é um negócio muito bom na internet, né? Muito bem, então, muito obrigada se você assistiu até aqui. Obrigada por me acompanhar e não se esquece de se inscrever, de dar um like e compartilha com os amigos. Tchau, tchau, até a próxima.